Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de resolução de questão. Dessa vez eu peguei aqui a prova do TJ Goiás, que foi realizada recentemente, para a gente resolver aí algumas questões de língua portuguesa. Essa é a prova aqui de nível superior, analista judiciário oficial de justiça. E para você que não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. E cadê a galera que fez essa prova, que está estudando aí, né, para um outro concurso desta mesma banca, a nossa banca amada Instituto Verbena, né? Tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto assim, né? Vamos parar de enrolação e vamos para resolução de questão. Vamos lá então. Ó, vai acompanhando aí, tá? Leia o texto um para responder as questões de 1 a 5. Então, olha só. Até os meus 50 anos. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Vamos lá aumentar isso aqui. Que aí fica melhor na tela. Opa, agora sim. Até porque eu sou um pouquinho cega, né? Até os meus 50 anos, escutei inúmeras vezes os seguintes elogios. Você não parece a idade que tem. Você está ótima para a sua idade. Você parece uma menina. Não acredito que você tem 50 anos. Adorava quando os mais mentirosos diziam que eu parecia ter 38 anos. Quanto mais mentiam, mais eu gostava. Até que quando fiz 50 anos, levei dois tapas na cara e parei de achar que eram elogios. O primeiro foi de um aluno sincerão. Quando perguntei para ele aos 50 quantos anos ele achava que eu tinha, ele respondeu 53. Como assim 53? Logo em seguida, fui para a Alemanha apresentar minhas pesquisas, o corpo como capital na cultura brasileira. Deixa eu apagar isso aqui. Ah, após minha palestra na Universidade Livre de Berlim, uma feminista alemã me questionou sobre a supervalorização da juventude. Não consigo entender essa lógica de você gostar quando dizem que você parece ter menos idade. Uma mulher de 50 não é mais madura, interessante e experiente que uma mulher de 38? Por que você acha bom pensar em que você é menos do que realmente é? Essa, esse texto, né? Vamos dizer assim, esse texto foi divulgado na UOL, olha aqui a fonte, né? Na coluna de Miriam Gonderberg. As aparências enganam, você parece mais jovem e elogios é o nome do texto, tá? Agora vamos descer aqui para a gente ver o que que a questão quer da gente, tá? Vamos lá. Eu tenho que ir fazendo anotação e apagando, tá? Então, olha só, questão um, para ver se você tá bom aí de português. Cadê a galera que gosta de português? Já vai deixando o like aqui na nossa aula, compartilha, né? Se inscreve no canal que ajuda bastante o meu trabalho. Olha só, o texto acima pertence ao gênero editorial, reportagem, notícia ou artigo. O que que vocês acham que é? Eu solicito, né? Eu solicito, não, eu sugiro que dê uma pausa, pense, né? E vá marcando aí a que você acha e depois escute a minha resolução, tá bom? Olha. Um editorial, ele é um tipo de texto que representa o posicionamento de um veículo de comunicação. Então, é um tema, ele vai fazer uma discussão em torno de um tema e vai defender um ponto de vista, e esse ponto de vista vai representar aí, né, o ponto de vista de um jornal, de um veículo de comunicação. A reportagem é um texto informativo, né? Mais detalhado do que, por exemplo, a notícia, que é um texto mais urgente. Então, a gente não tem nenhuma informação aí nesse texto, tá? A gente tem sim uma discussão em torno do tema da idade, né, do etarismo e tudo mais, mas sob um viés muito particular, muito pessoal. Por isso, né, a alternativa correta é letra D, artigo, né? Que você tem um tema a ser discutido, mas você vai dar ali a sua opinião, né, mais pessoal, mais subjetiva, né? Como esse texto foi veiculado em uma coluna de um veículo de comunicação, os artigos, né, eles têm essa
tendência à subjetividade, diferente de uma subjetividade para um texto aí de concurso público, uma redação de concurso público, tá? Então, primeira questão, alternativa, letra D, beleza? Acertou ou errou? Diga aí para mim. O que vocês acham? Iam nessa mesmo? A galera que fez a prova, qual foi a alternativa que vocês marcaram aí na prova de vocês? Vamos lá, vamos para a segunda questão sem enrolação. O negócio é simples. Isso aqui é Instituto Verbena, né? Para algumas pessoas é uma banca mais complexa, para outras, uma banca mais fácil, né? É uma das bancas mais conhecidas aqui do estado de Goiás, né? Tem muitos concursos, realiza muitos concursos, uma banca séria. E para a galera que fez o concurso do TJ, já desejo aí, ó, boa sorte, energia positiva para que dê tudo certo. Volte para contar sobre a sua aprovação. Então, questão 2 aí, ó. O excerto do texto que trata do etarismo revela o momento da manutenção da opinião da autora, inconstância da opinião da autora, mudança da opinião da autora ou dubiedade da opinião da autora. Ou seja, essa autora, ela, aqui, ó, ela mantém o mesmo posicionamento, perdão. Deixa eu fazer certinho aqui, que a minha coordenação motora é péssima. Ela mantém, né, a postura dela do início até o fim do texto, a opinião dela é a mesma. Ela se mostra inconstante, ou seja, essa postura dela vai mudando ao longo do texto, ou ela muda uma única vez. Ela começa pensando de um jeito e ao final do texto ela passa a pensar diferente. Ou a postura dela deixa dúvidas sobre o que ela pensa a respeito do etarismo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no texto que a gente consegue ter uma opinião mais consistente, né, acerca da opinião dela. Olha, primeiro, volte aqui no texto. Primeiro, ela começa achando incrível que as pessoas achem que ela tem menos idade do que ela realmente tem. Então, ela fala, olha, até os meus 50 anos, né? Tudo era ótimo, tá? Você não parece ter a idade que tem, eu amava. Então ela diz, olha, eu adorava. Tá aqui, ó, adorava, né? Escutei inúmeras vezes, eu amava, eu adorava. Só que ela vai contando e ela vai dizer que a ficha dela caiu quando ela levou dois tapas, né, no sentido metafórico, figurado da coisa, quando realmente ela percebeu que aquilo não era, primeiro, que as pessoas estavam mentindo para ela, e depois ela foi questionada por uma feminista sobre a supervalorização da juventude. Quer dizer, isso fez com que ela refletisse sobre o posicionamento dela acerca da idade dela e de como ela se via e de como ela adorava as pessoas dizerem que ela era mais nova. Então ela começa pensando de um jeito, né? E ao final ela vai ter uma outra visão sobre a questão da idade, sobre a questão do etarismo. Então a gente vai ter aqui, ó, a mudança da opinião da autora. Ela muda de ideia, ela começa pensando de um jeito e depois ela muda de ideia. Tá gostando dessa aula? Então já deixa um like aí, né? E para você que não conhece o meu trabalho, me segue lá nas redes sociais, esse arroba tá muito mal feito, prof.paulapombo, tá? Aula Pombo é pombo mesmo, é esse sobrenome mesmo, diferentão, né? Então me segue lá nas redes sociais, acompanha meu trabalho, já deixa o like aqui na nossa aula e vamos para a próxima questão. Já acertaram quantas? Estamos na segunda questão ainda, né? Questão 3, fácil demais. Essa questão 3 aqui, pelo amor de Deus, um segundo só para pensar. Só um segundo, tá? Nada mais do que isso. No primeiro parágrafo, o termo sincerão está entre aspas por se tratar de quê? De cultismo. Cultismo são palavras cultas, tá? Gíria.
Estrangeirismo são palavras estrangeiras que a gente traz aqui para o nosso vocabulário. Ou metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem que você troca parte pelo todo, né? Um exemplo disso. Então, eu bebi, ao invés de dizer tomei um refrigerante, você diz eu tomei uma Coca-Cola, tá? Então, é claro que aqui não tem para onde correr, gente. Isso aqui é fácil demais. Não tem para onde correr. É gíria, né? Sincerão é gíria, é coloquialidade. Então, que tem a terceira questão aí é a alternativa B, é uma gíria. Ah, muito fácil. Cadê a galera que fez a prova aí do TJ para dizer quantas questões de língua portuguesa acertaram? E para você que está se preparando, né, para um concurso que o Instituto Verbena vai realizar, a minha dica é focar mesmo na resolução de questões, tá? Na resolução de questões. Por quê? Porque a resolução de questão ela ajuda você a entender, pelo menos eu penso assim, né? Ajuda você a entender melhor, opa, vamos lá, a entender melhor o conteúdo, a questão, como a banca cobra, né, esse conteúdo. Então, tudo isso é importante, tá? Tudo isso aí é importante. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 4. No final do excerto, a argumentação posta em discurso direto, ou seja, o que é discurso direto? Porque é a fala integral de alguém. De quem é essa fala? Vamos voltar aqui no texto, ó. Não consigo entender a lógica de você gostar aqui, ó. Não consigo entender a lógica de você gostar quando dizem que você parece ter menos idade. Uma mulher de 50 anos não é mais madura, interessante e experiente que uma de 38. Por que é que você acha bom pensarem que você é menos do que realmente é? Faltou aqui, ó, fechar as aspas, tá? Então, mas quem foi que falou isso? Foi uma feminista alemã que questionou a autora sobre o posicionamento dela acerca do etarismo. Então, quando eu trago a fala da pessoa, né, isso a gente chama de discurso direto. Perfeito? Então, vamos voltar lá. No final do excerto, a argumentação posta em discurso direto apresenta-se pela primazia de uma sequência textual a dialogal. Dialogal, eu preciso estabelecer um diálogo aí, né? Narrativa, descritiva ou injuntiva. Narrativa é o ato de contar. Descritiva é o ato de especificar. E injuntiva é o ato de ordenar. Vale lembrar que quando a gente fala de tipologia textual, sequência textual, não há uma exclusividade, mas há uma predominância. Então pode ser que naquele trecho ali você identifique mais de uma tipologia. Ah, mas aqui eu tenho narrativo também, eu tenho descritivo também, eu tenho injuntivo também, eu tenho dissertativo também, eu tenho diálogo também. Mas o que é que se sobressai? Então preste atenção aqui, ó. Aqui, ela está falando o quê? Ela não está conversando com a outra, então ela foi questionada. Para ser questionada, é preciso estabelecer o quê? Um diálogo. Então, é claro que a alternativa correta aqui é dialogar. De diálogo, está acontecendo uma conversa. Ela foi questionada e muito provavelmente a autora falou alguma coisa antes, né? Para ela dizer assim, nossa, mas você não acha ruim? Muito provavelmente a autora disse que achava ótimo ser elogiada e aparentar a idade que ela não tinha. Tudo bem? Então, questão 4 aí, ó. A alternativa correta, letra A, dialogal, perfeito? Tá gostando da aula, tá gostando das explicações? Então já deixa seu like que ajuda muito o meu trabalho, motiva a gente a continuar gravando vídeo aqui, né? E contribuindo com a aprovação, né? Afinal, nosso lema é de concurseiro a concursado. Tá na hora de largar esse status aí de concurseiro. Não entendo quando as pessoas falam assim, nossa, mas eu já tô há não sei quantos anos fazendo concurso. Deus me livre, bora fazer concurso e passar. O negócio é esse, não é ficar esquentando o banco, não. É fazer concurso e passar, tá? Vamos lá. Na frase.
Quinta questão. Após minha palestra na Universidade Livre de Berlim, uma feminista alemã me questionou sobre a supervalorização da juventude. O uso da vírgula se justifica por, isso aqui é muito interessante. Para você que não sabe, a vírgula ela possui funções sintáticas, ou seja, de organização dos elementos dentro da oração, tá? E aí, a gente tem que entender quais são as funções sintáticas da vírgula. Ela tem várias funções, né? Separar posto, vocativo, oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva explicativa, local e data, enumeração, né? Enfim, tem várias funções sintáticas aí. A vírgula, diferente do que a gente foi ensinado lá atrás, não é uma pausa para respirar. Cruzes. Não é uma pausa para respirar, tá? Então vamos lá. Então, esse uso da vírgula, tá aqui a vírgula. Deixa eu demarcar para vocês. Aparecendo aqui, ó, verde limão aqui, ó. O uso da vírgula, ele se justifica, ele foi utilizado. Essa vírgula, ela foi utilizada para quê? Tá? Vamos entender. Por causa da inversão da ordem direta, da coordenação de orações, da separação de enumeração ou da subordinação de orações. Vamos entender um passo a passo. Quando fala-se em ordem direta, é porque na gramática entende-se na sintaxe, né? Veja, na língua portuguesa, nós temos aí quatro campos de estudos da linguística: semântica, morfologia, sintaxe e fonologia, fonética, tá? Então veja, na sintaxe, a ordem direta é o seguinte: ela vai dizer que toda oração deve começar com sujeito, depois verbo e depois o complemento. Então eu digo, olha, eu comprei uma camisa. Quem comprou eu, o sujeito? Comprei o verbo, uma camisa, o complemento. Tudo que foge disso, foge da ordem direta. Então, se eu começo uma oração com um verbo e não com o sujeito, eu estou invertendo a ordem direta. Se eu começo uma oração com um advérbio e não com o sujeito, eu estou invertendo a ordem direta, ok? Coordenação de orações é quando eu tenho ali duas orações independentes, tá? Duas orações independentes e conecto elas de alguma forma, tá? E conecto elas de alguma forma. Então eu posso dizer o seguinte, olha, estudei e passei. Nós temos duas orações independentes conectadas por uma conjunção aditiva, tá? Se eu falar para você, olha, eu estudei, você compreende, qual é a premissa de uma oração independente? É a compreensão completa daquele enunciado. E se eu disser para você, olha, eu passei, você também compreende, passei no concurso, beleza? Então isso é coordenação. Separação por enumeração, vamos lá. Só para a gente entender. E aí eu vou falando e vocês vão tirando a conclusão de vocês de qual é a alternativa correta, beleza? Olha só. Enumeração. Fui à feira e comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, pera. Isso é uma enumeração de elementos que têm a mesma função sintática, ok? Mesma função sintática. Todos são objetos diretos, tá? Então, beleza, enumeração. E subordinação de orações é quando há uma dependência. Tem uma oração principal e uma oração subordinada. Então, vamos lá. Como assim, Paula? Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Ah, então imagina assim, olha, quando cheguei, tomei banho. Quando cheguei, tomei banho. Veja, aqui nós temos uma relação de subordinação. Por quê? Porque tomei banho é a minha oração principal, com mais sentido, e quando cheguei é uma oração subordinada temporal.
né, adverbial temporal. Então, por quê? Porque atribui ideia de tempo, de quando a situação aconteceu. Então, aqui a gente tem uma relação de subordinação, perfeito? Aí vamos analisar aqui, olha. Após minha palestra na Universidade Livre de Berlim, uma feminista alemã me questionou sobre a supervalorização da juventude. Então, uma feminista alemã me questionou sobre a supervalorização da juventude, e isso é a minha oração principal, isso é a minha oração completa. Após minha palestra na Universidade Livre de Berlim, isso é um adjunto adverbial de tempo, tá? Porque atribui ideia de tempo, mas por que não é uma oração? Porque nesse enunciado todo eu não tenho verbo. Para ser uma oração subordinada adverbial temporal, é preciso haver verbo. Tá? Quando cheguei, cheguei era o verbo. Aqui não tem verbo. Após minha palestra na Universidade Livre de Berlim. Tudo isso aí é nome, né? Não é verbo, não é verbo. Tem preposição, mas não tem verbo. Tem substantivo, mas não tem verbo. Então, se eu disse para vocês que a ordem direta é começar com o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, aqui a gente tem uma inversão na ordem direta. Então, isto aqui não tem verbo, esse enunciado não tem verbo. Então, não pode ser coordenação, não pode ser separação por enumeração e não pode ser subordinação de orações. Porque no enunciado não tem verbo. Eu só inverti. E como seria a ordem direta, Paula? Se é um adjunto adverbial, o adjunto adverbial vem depois do complemento. Então seria mais ou menos o seguinte, ó. Uma feminista alemã me questionou sobre a supervalorização da juventude após minha palestra na Universidade Livre de Berlim. Perfeito? Então, questão 5 aí, ó. Letra A. Vamos para a próxima questão aí, tá gostando? Então já deixa o like na aula, ajuda essa professora, tá? Leia o texto para responder as questões. O empresário que fez fortuna com criptomoedas comprou uma missão espacial privada da SpaceX. Será que é assim que fala? Eu não sei falar inglês, tá? Empresa de Elon Musk. Para partir no fim deste ano dos Estados Unidos e se tornar a primeira pessoa a sobrevoar os polos da Terra com uma tripulação a bordo. A missão, que durará entre 3 e 5 dias e transportará 4 pessoas, faz parte da nova era de desenvolvimento do turismo espacial privado, que tem crescido nos últimos anos nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem uma notícia, né? O tema principal do texto acima é o avanço tecnológico, o turismo espacial, o empreendedorismo econômico ou o sucesso de Elon Musk. Veja o seguinte, aqui o texto todo ele vai se destinar a uma ideia principal que é turismo espacial privado. O que foi que o empresário fez? Ele comprou uma missão especial para poder sobrevoar os polos da Terra, mostrando aí que isso faz parte do desenvolvimento do turismo espacial. Logo, meus queridos, a alternativa correta aqui, ó, só pode ser letra A. Aliás, não, ó, errei aqui, pelo amor de Deus. Letra A, não, letra B, pelo amor de Deus. Erro técnico, tá? É a fome falando, tô com fome. Então, turismo espacial, tá? Turismo espacial. Então veja o seguinte: conseguiram acertar quantas? 6 questões aí. Mais do que bacana, mais do que suficiente. Se quiserem mais resolução de questões aí do Instituto Verbena, deixem aqui nos comentários mais resolução de questões, mais resolução de questão e digam para mim qual é o concurso que vocês irão fazer, beleza? Dizendo ainda, deixando o recado para me acompanhar lá no Instagram, @prof.paulapomba, acompanhar o meu trabalho aí, divulgo coisas lá que eu não divulgo aqui, aqui é só aula, tá? Então a gente se vê então numa próxima oportunidade. Até mais.